Portuga Rádio, seu canal das horas vagas invagas. Tudo para aprender o bom e velho português. Fala galerinha, mais uma aula aí, Portuga Rádio pra gente. Vamos continuar o assunto que a gente parou na última aula, certo? Sobre acentuação, coisa fácil, coisa básica, bem molezinha, tá? A aulinha bem de leve, bem suave. Vamos lá então, sem mais delongas, vamos falar o que eu tinha falado na aula anterior, que ia falar sobre as oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e aquele grupo todo, não é? Bom, vamos lá então, começando com a oxítona. Aqui ó, como eu disse na última aula, quando a sílaba tônica é a última. Caju, estudar, jardim, guaraná, giló, trator. Vejam só, a sílaba tônica, aquela que tem mais intensidade na pronúncia, ela é sempre a última, certo? Ah, mas espera aí, guaraná, ela tem 3 sílabas, então é 3 sílabas. Como é que ela é oxítona? Não tem uma sílaba só? O seu animal do Espiriquitiberto, eu não falei na última aula que os monossílabos, em hipótese alguma, são considerados oxítonas. Não importa quantas sílabas a palavra tem. Se a sílaba tônica dela for a última, ela é uma oxítona. Não importa se ela é de sílabo, polissílabo, trissílabo, não importa. É a última? A sílaba tônica é a última? É. Então, oxítona. Não se fala mais nisso. Agora, paroxítona. Quando a sílaba tônica for a penúltima. Não estamos falando de oxítona, que é a última, e sim da penúltima. Então ela é paroxítona. Falava, caráter, difícil, moleque, escola. Tem dúvidas quanto a isso? Não tem que ter. Não tem que ter. Não, de forma alguma tem que ter. Agora, proparoxítona. Pô, se eu tô falando que oxítona é a última, que paroxítona é a penúltima, proparoxítona é o quê? A primeira? Não, é a antepenúltima. Dependendo da palavra, ela pode ser a primeira sílaba da palavra, assim como, por exemplo, máscara, sábado. Começam com a sílaba tônica, mas isso não é lei. Proparoxítona, a sílaba tônica é a primeira. Não é lei. Fantástico, pirâmide, não começam com a sílaba tônica e são proparoxítonas. Você não vai pensar em paroxítona, oxítona e proparoxítona como da mesma forma que você pensa em monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo. Não, são coisas diferentes. Uma analisa a palavra silabicamente, outra analisa a palavra em sua tonicidade, certo? É bem fácil você entender isso, né? Agora vamos ver algumas palavras que geram aquela dúvida na localização exata do acento tônico, né? Então vamos deixar claro aqui, ó. São proparoxítonas as palavras aeródromo, aerólito, ágape, álacre, álibi, idólatra, não é idolatra, né? Não é o verbo, é o substantivo idólatra, interim, levedo, Lúcifer, ômega, protótipo. São palavras proparoxítonas,
certo? Agora, o que são palavras paroxítonas? Avaro, decano, gratuito, index, pudico, rubrica, não é rúbrica. Apesar de muitas pessoas falarem, rúbrica é uma pronunciação errada da palavra. Não é rúbrica, é a mesma coisa que gratuito, não é gratuito, é gratuito, não é rúbrica, é rubrica. Parece errado, mas é o certo. Cartomância, efebo, inaudito, misântropo, quiromância, têxtil, recorde, meteorito, fórceps, clímax, filantropo. Até escrevi errado ali, perdão, na hora da digitação a gente dá uma melecadinha ali, né? Não é filantropo, pelo amor de Deus, ignore aquilo, um erro meu. É filantropo, tá? Desculpa, não é efebo, também, outro erro ali, efemo, né? Desculpa, erro meu. Pô, assim não dá, pô. Assim não dá, como é que a gente vai aprender direito esse negócio? Como é? Fala pra mim. Pô, você é burro, cara. Você não sabe escrever, não sabe digitar? Esperiquitiberto, quer resolver? Quero não, obrigado. Então vamos ficar quietinho e vamos continuar a aula. Bora lá, certo? São oxítonas as palavras condor, nobel, masseter, mister, ureter, ruim. Vejam só. As sílabas tônicas são as últimas. Existe algum monossílabo aí no exemplo? Não. Por quê? Porque monossílabo não é oxítono, né? Vamos para algumas observações? Claro que sempre é bem-vinda, né? Cuidado para não ser enganado. A presença ou ausência do acento gráfico, ele é fundamental. Por quê? Vamos dar alguns exemplos aí para vocês perceberem que a falta do exemplo a falta do acento, faz toda a diferença. Vejam só, a reunião foi na secretaria. A secretária providenciou o relatório. Vejam só, a mesma palavra pronunciada de forma diferente. A mesma palavra que eu digo foneticamente não. É graficamente dizendo. Foneticamente, ela é totalmente diferente. Secretária, secretaria. A secretaria seria o quê? Uma repartição ali de um determinado local de uma escola, por exemplo. Já a secretária é quem trabalha na secretaria, né? A criança pronuncia bem as palavras. A pronúncia das palavras é importante na comunicação. Eu não sei porque a comunicação ali está separado por hífen. Ignorem isso, tá, gente? Mas não é esse o foco. O foco é a pronuncia e pronúncia. É o mesmo caso do exemplo anterior. Olha só como o acento agudo, no caso, faz uma diferença fundamental, certo? Esses são os cuidados que você deve ter para não ser enganado. O português, ele é fácil, mas ele te engana se você não ler com atenção, certo? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Existem palavras que apresentam dupla tonicidade, ou seja, podem ser pronunciadas de duas maneiras. Algumas delas são acróbata ou acrobata, xerox ou xerox, réptil ou repetiu,
zangão ou zangão, projétil ou projetil, boêmia ou boemia. Olha só, gente, a mesma palavra pronunciada de duas maneiras diferentes. Novamente, eu peço que ignore o xerox e a maneiras ali que estão separados por hífen. Eu não sei o que acontece comigo ultimamente, que eu não estou prestando atenção na hora de escrever. Enfim, mas da onde veio essa mania de colocar hífen, né? Eu acho que, né, separando as palavras por sílabas, a gente acaba pegando o espírito da coisa, né? Enfim, ignorem isso. Mas voltando lá na questão das duplas tonicidades. É a mesma palavra, só que, olha, boêmia, boemia, xerox, xerox. Lembrando que xerox ou xerox, ela foi associada a uma cópia, né? Você tirar uma cópia de um determinado documento. Mas o que é isso, esse negócio? É a relação íntima, né? Você dá a uma palavra um sentido próprio, né? No caso, não é xerox. Xerox ou xerox é a marca da copiadora, certo? Uma das primeiras, inclusive, tanto que acredito que seja por isso que ela levou o nome, né? Então, quando você fala de xerox ou xerox, eu vou tirar uma xerox, eu vou tirar um xerox, você vai tirar uma cópia do documento. Xerox, xerox é o nome da copiadora. É a mesma coisa eu falar do leite condensado. A pessoa fala o quê? Leite moça. A esponja de aço fala o quê? Bombril. São essas associações que a gente faz, entendeu? Não é haste flexível com pontas de algodão. É o quê? Cotonete. Poxa, não é cotonete o nome daquilo. Cotonete é a marca. O nome daquilo é haste flexível. Leite condensado não é leite moça. Leite moça é a marca. São essas associações que a gente acaba fazendo, né? Mas enfim, voltando aqui. São acentuadas graficamente os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Lá, paz, fé, pés, dó, sós. Esses monossílabos tônicos são acentuados. As palavras oxítonas terminadas em A, E, O ou em, e as suas variações, né? As, es, os, ens. No caso anterior é a mesma coisa. A, O, e as suas variações. As, es e os, né? Mas aqui as oxítonas terminadas em A ou as, e, es, o, os, em, ens também são acentuadas. Sofá, aliás, cantá-lo, apesar de ter o lo ali logo em seguida, a palavra primitiva é cantar, né? Cantar, cantá-lo. Mesma coisa do vendê-lo, compô-lo, né? IPs, café, giló, avós, armazéns, parabéns, certo? Eles são oxítonos terminados em A, O, E, em e são acentuados. Lembrando que os monossílabos tônicos A, O, E também, né? Observações de novo? Bora lá então. É sempre bom lembrar que as oxítonas terminadas em I e U não são acentuadas. Não são. As oxítonas, hein, pessoal? Ou seja, fugiu aquela regra lá. Não é A, não é E, não é O, não é em, é o I e o U. Saci, caqui, abacaxi, ali, aqui, itu, caju, urubu, pacaembu, partilo. São terminados em I e U. Não são acentuados, certo? Outro exemplo. Vale lembrar-se também que sempre que os monossílabos tônicos
não são oxítonas, certo? Eu já falei várias vezes e repito, monossílabo não é oxítono. Assim sendo, lá e até não pertencem à mesma regra de acentuação, ou seja, lá é um monossílabo tônico terminado em A, até é uma oxítona terminada em E. Até, você não fala até junto, até, certo? Não é, o até não é um monossílabo, certo? Ele é um dissílabo, por isso ele é acentuado, porque é uma oxítona terminada em E. Lembra? As oxítonas, a sílaba tônica é a última, né? Lá é um monossílabo. Não termina em A, não é uma oxítona, não é um dissílabo, é um monossílabo simples. Então não é oxítona e pronto, final, certo? As palavras paroxítonas terminadas em PS, I, U, N, AN, ão, R, L, X, e os ditongos que são seguidos ou não de S. Ou seja, fórceps, júri, lápis, vírus, Vênus, hífen, pólen, órfão, ímãs, órfão, órgãos, açúcar, caráter, túnel, fácil, látex, tórax, álbum, álbuns, comércio, sócio, colégio, jockey, história. Poxa, esse é complicado, né? Lembrar que as palavras paroxítonas terminadas em PS, I, U, N, AN, ão, R, L, X, ditongo são acentuadas. Caraca, é muita coisa. Como é que eu vou lembrar disso, né? Espiriquitiberto. Eu tava pensando nisso agora, cara. Como é que eu vou descobrir tudo isso? Eu não vou lembrar disso, pelo amor. Eu vou desistir desse curso porque eu não consigo, não, cara. Pelo amor. Ai, meu Deus do céu. Calma, cara. Não precisa chorar. Calma. Senão vai levar uma porrada na cara. É simples, cara. Tem um macetinho. É só pensar. Palavra paroxítona terminadas em psiu não relaxe um ditongo. Como é que é? Cara, guarda só essa frase. Psiu não relaxa um ditongo. E aí você corta da palavra relaxe, joga fora o E e o A. Por quê? Porque eles são acentuados, são regras de outras de outra regra, são os monossílabos. Os monossílabos são os oxítonas, alguns, né, no caso. Então você pode pegar o relaxe e tira todas as vogais deles, deixa só as consoantes. Então você vai ver, ó, psiu não relaxa em ditongo. Vamos tirar o A e o E do relaxe. O que ficou? PS, I, U, N, AN, ão, R, L, X, e o ditongo. Claro que as suas variações, né? Uns, né? Ãos. Psiu, não relaxe, um ditongo. Pronto! Você guardou essa frase, você sabe exatamente quais são as palavras paroxítonas que são acentuadas. Terminadas em PS, em I, em U, formou o psiu, em N, em AN, em ão, formou o não, em R, em L, em X, do relaxa ali, que você cortou, tirou o A e o E, e uns, e o ditongo. Ai, cara, ficou mais fácil assim, hein? Gostei. Eu gostei. Cara, você gostou? Eu gostei. Tudo bem, então. Fácil, né? Agora, ó,
Para ficar mais fácil ainda, cara, sabe quais proparoxítonas são acentuadas? Ai, cara, tem ela também? Eu tenho que guardar a mesma coisa também? Tem que guardar, só que sabe quais são? Quais? Todas. Hein? É isso aí. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Sábado, rústico, lúcido, límpido, lâmpada. Todas, sem exceção. Esquece a exceção, não existe exceção para proparoxítona. Todas elas são acentuadas. Se aparecer uma questão de proparoxítona que não está acentuada, ela está errada. Você já pode marcar ali, ó, marque a proparoxítona grafada erradamente. Aí tá lá, tem um monte. Bater uma lá, não tem acento, pronto, é essa. Não precisa nem ver o resto das outras. Pode marcar essa, é essa e pronto, acabou. Lembrando que questões onde a falta do acento pode ser um indício de acertar a questão. Às vezes existem concursos públicos que retiram o acento intencionalmente. Então você tem que ver e ficar esperto com isso, certo? Que pode não ser um erro de digitação, um erro de impressão. Às vezes as palavras são retiradas, os seus acentos, intencionalmente. Preste bem atenção nisso, certo? Vamos para uma observação aqui agora, ó. Mistério e dúvida não pertencem à mesma regra de acentuação. Como assim? Atenção na divisão silábica das palavras e na tonicidade. É o que eu sempre falei aqui. Atenção na divisão silábica. Mas para isso você precisa saber o quê? A pronúncia correta. Ó, mistério é uma paroxítona terminada em ditongo. Dúvida é uma proparoxítona. Não é mistério. Não, é mistério. Uma paroxítona terminada em ditongo. Certo? E dúvida é uma proparoxítona. Entendeu? Proparoxítona, todas elas são acentuadas. O que é uma proparoxítona mesmo? Quando a sílaba tônica é a antepenúltima. No caso da dúvida aqui, ela está sendo a primeira sílaba, né? Mas por quê? Porque ela só tem 3 sílabas. Dúvida. Então, é inevitável que a sílaba tônica seja a primeira. Mas mistério, se eu separo como mistério, ela vira o quê? Uma proparoxítona. E na verdade, ela não é. Ela é uma paroxítona, é mistério. Lembrando que a paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima. No caso do mistério, coincidiu em sendo a do meio, né? Mistério, paroxítona terminada em ditongo, seguido ou não de S, né? Mistério ou mistérios, daria no mesmo, certo? Então, não pode errar. Preste bem atenção na divisão silábica, na pronúncia e na sua tonicidade, certo? Além das regras básicas que você acabou de estudar, que nós acabamos de ver, existem as regras especiais usadas na acentuação de certas palavras, não importando se elas são monossílabos, tônicos, oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Mas calma que é fácil. Vamos ver aqui, ó. Os I e os U tônicos dos hiatos, quando aparecem sozinhos na sílaba ou seguidos de S. Saída, retribuí-lo, país, saúde,
Lembrando que hiato é quando existe a divisão das sílabas entre as vogais, em cima do encontro vocálico, certo? Se acontece a divisão silábica em cima do encontro vocálico, ele é um hiato. Se não, ele não é, certo? Saída, retribuí-lo, país, saúde, eles são acentuados, certo? Viu como é fácil? Não é nada difícil. Algumas observações para variar, só para a gente fechar aqui. Não levam acento se a sílaba seguinte iniciar por NH. Ou seja, aquele mesmo exemplo que a gente viu, se tiver NH na sílaba seguinte, opa, peraí, eu não vou acentuar. Rainha, bainha, campainha não são acentuados, apesar de existir um hiato, certo? Também não levarão acento se estiverem acompanhados de outra letra que não seja o S. Ou seja, juiz, cair, saiu, ainda, ruim, ó, são seguidos, eles estão acompanhados de M, N, U, R, Z. É diferente do S? É diferente do S. Então, ele não é acentuado. E os verbos ter e vir não recebem nenhum acento na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Mas, na terceira pessoa do plural, eles devem sim receber o acento circunflexo. Como assim? O que é qual é a terceira pessoa do singular? Vamos lá, Esperiquite perto, fala pra mim. Eu não sei. Vamos conjugar verbo? Ó, quais são as pessoas? As três primeiras pessoas. Eu, tu, ele. Ah, singular. Terceira pessoa do singular, ele. E a terceira do plural? Nós, vós, eles. Ah, plural. Então aqui está falando do ele e do eles. Os verbos ter e vir, eles você não coloca o S, que é clássico de uma palavra no plural, né? Você coloca, para você indicar que está no plural, você finaliza com S, né? Calma que nem todas, no caso aqui desse verbo, é esse exemplo. Ters, virs, que merda é essa? Que coisa, ters, virs? Não. O que vai diferenciar se os verbos ter e vir estão no singular ou no plural é o acento circunflexo. Claro que você também vai analisar o contexto todos, né? Aqui, ó, os visitantes têm visitado a aeronáutica quando vem a Guaratinguetá. Vamos só analisar uma coisinha. Os visitantes não está no plural, então é mais de um. Se os visitantes têm, todos eles têm. Então o ter está no plural, porque ele concorda com o nome. Os visitantes têm. Então, acento circunflexo. Visitado a aeronáutica quando vem a Guaratinguetá. É a mesma coisa. Quando vem, quem vem? Eles. O vem também está completando, tá ligado aos visitantes. Então, ele também vai para o plural. Só que não vou meter um S no final. Pelo amor de Deus. Vens, tens. Que merda é essa? Não. Você põe um acento circunflexo. Ai, que acento circunflexo. Pô, mano, é o chapéuzinho em cima do bagulho. Tá vendo o bagulho aí, ó? É o chapéuzinho em cima, cara. Fácil, né? Acento circunflexo é o chapéu. E o agudo é aquela retinha pra cima. Claro que se você coloca ele apontando para a direita, é um acento agudo. Se você põe apontando para a esquerda, é o quê? Acento agudo também? Não! É uma crase. Mas calma que a gente vai chegar lá.
Vamos finalizar agora aqui, ó. Os verbos derivados de ter e vir recebem acento agudo na terceira pessoa do singular e acento circunflexo na terceira pessoa do plural. O que são verbos derivados? São os verbos que derivam da palavra primitiva. A gente já viu isso, mas vamos só, né? Por exemplo, intervém e mantém. Mantém vem de ter. Intervém vem de vir, certo? E a questão é a mesma coisa. Vamos analisar, ó. A polícia intervém na greve dos funcionários. A polícia são os policiais? Não. Então tá o quê? No singular. Se tá no singular, acento agudo intervém. Acento agudo no intervém. Aposentados mantêm a esperança de melhor qualidade de vida. Aposentados. Tá no plural? Tá no plural. Então, mantém também deve ser colocado no plural, porque ele está concordando com os aposentados. Os aposentados mantêm, certo? É o acento circunflexo. Terceira pessoa do singular, ou seja, tá no singular, acento agudo. Tá no plural, acento circunflexo. Agudo, a setinha, a retinha. Circunflexo pro plural. O chapeuzinho, né? Plural, chapeuzinho. Agudo no singular. Certo? Pessoal, vou ficando por aqui mais uma vez. A gente vai continuar na próxima aula, que a gente ainda tem mais matéria, tem mais assunto sobre o caso, tá? Não vamos parar por aí, tá? A aula que vem a gente vai falar de algumas mudanças que aconteceram na ortografia brasileira, que elas já estão, né, meio velhinhas, vamos entrar no acordo, que elas já estão meio velhinhas, já eram para ter todos nós aprendidos, né? Mas, cara, muito fácil mesmo. Espero que você vai mandar bem, você consegue, cara. Tem certeza? Porque algumas coisas aqui rolou mais dúvida. Mas eu não expliquei, cara. Eu não falei certinho pra você? Hein? Você explicou sim. Então, cara, só prestar atenção, beleza? Vou ficando por aqui mais uma vez. E é isso, pessoal. Até a próxima. E lembre-se, próxima aula vamos falar um pouquinho do trema, né? Vamos falar de algumas regras básicas do hífen, do emprego do hífen, né? Uma coisa bem fácil, bem light também. A acentuação é fácil, gente. Mas a gente vai estar fechando o assunto na próxima aula, tá? Não deixem de assistir, tá ok? Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Assistiu a mais um episódio do nosso canal Portuga Rádio. Não deixe de comentar, tirar suas dúvidas, estamos sempre à disposição. Curta nossa página e siga o nosso canal. Compartilhe, divulga, peça pra mamãe comprar e levar pra casa. Pera aí, não é produto. Curte aí do mesmo jeito, vai? Portuga Rádio, sempre uma novidade pra você.